Será que você é um idólatra sem perceber? Muitas vezes a gente associa a idolatria à adoração, a estátuas ou esculturas. Mas e se eu te disser que você pode estar adorando a um ídolo ainda hoje, sem estar se ajoelhando na frente de alguma escultura? Pois é, a Bíblia nos ensina que a idolatria não se limita a esculturas ou estátuas. A idolatria é um movimento do coração de colocar confiança e lealdade que deveria ser dada a Deus em qualquer outra criatura. Qualquer coisa criada pode ser um ídolo. Inclusive você pode ser o seu próprio ídolo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aliás, é sobre isso que a gente vai conversar nas próximas semanas. Então, se você quer remover todos os ídolos do seu coração e ser completamente obediente e avançar na sua caminhada cristã, você precisa acompanhar essa série. Segue o canal, curte o vídeo e vamos junto falar sobre altares idólatras do nosso coração. A carta de 1 João, no capítulo 5, versículo 21, João traz um conselho muito paterno, muito pastoral para toda a igreja. Ele diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Espera, mas João estava destinando essa carta à igreja, então quer dizer que a igreja pode ter ídolos? Sim, você pode ter ídolos, eu posso ter ídolos. E por isso a gente precisa se guardar da idolatria. A questão é, quem são esses ídolos? E aí eu quero trazer uma frase muito forte de João Calvino, independente da linha teológica que você segue. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Pera, esses ídolos são produzidos no nosso coração. E aí eu quero trazer um outro autor muito conhecido com um livro que se chama Você é Aquilo que Ama. E o nome do autor é James Smith. Ele diz que nós somos aquilo que amamos, e se amamos algo mais do que Deus, aquilo se torna um ídolo para nós. Então ele vai explicar que todas as práticas do nosso cotidiano, da nossa rotina, podem se tornar cultos a esse ídolo. Então, se eu amo ao dinheiro mais do que a Deus, a minha ida ao shopping comprar mais e mais bens materiais para me satisfazer, a minha ida ao shopping é o culto ao meu ídolo, que é o dinheiro ou o materialismo. Então, se o meu ídolo é a performance, então toda vez que eu gasto meu tempo e energia buscando crescer na minha carreira profissional, se torna um culto ao meu ídolo, a performance ou ao status. Então, se eu sou o meu ídolo, tudo que eu faço para satisfazer os meus desejos em desobediência a Deus é um culto ao meu ídolo. Então, durante a nossa caminhada, da nossa rotina, caso nós tenhamos ídolos em nosso coração, caso tenhamos coisas criadas que ocupam o lugar de Deus em nosso coração, tudo que nós fazemos para satisfazer aquele ídolo é um culto idólatra, é um altar idólatra que nós estamos levantando na nossa vida. Você entende a seriedade disso? De Gênesis a Apocalipse, Deus está constantemente falando em vários textos bíblicos sobre não ter ídolos, sobre não levantar altares idólatras. Israel sofreu por vários momentos durante a história por conta dos seus altares idólatras, porque eles abandonaram a Deus e preferiram os seus ídolos. Eles preferiram confiar em qualquer coisa criada senão a Deus. A questão é em quem nós estamos confiando? Quem está ocupando o lugar que deve ser de Deus em nosso coração? Se houver, então nós temos ídolos. Nós estamos levantando altares idólatras e precisamos nos arrepender. Vocês entendem a seriedade disso? Como seres humanos, fomos criados para adorar. Adorar a Deus, óbvio. Adão e Eva foram colocados no jardim, no lugar de deleite, para adorar e se relacionar com o Criador, com Deus. E pelo fato do homem ser feito para adorar, quando amamos algo além de Deus, nós estamos adorando esse algo. Isso pode acontecer até mesmo inconsciente. Você não necessariamente precisa estar levantando as mãos e louvando a um ídolo. Mas se aquele ídolo ocupa um lugar no seu coração que pertence a Deus, então você está adorando, porque você foi feito para adorar. A adoração vai muito além do louvor, de cantar hinos. A adoração tem a ver com entrega. O culto tem a ver com sacrifício. Em Gênesis, ali nos primeiros livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vê Deus ensinando o povo a criar altares de adoração. E essa adoração era feita por meio de sacrifícios. Sacrifícios de animais naquela época. Mas
Hoje, nós podemos sacrificar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, a nossa mente, as nossas relações. A gente pode sacrificar quem somos, a nossa rotina, a algo que não é Deus. A primeira menção à idolatria aparece ali em Gênesis 35, do 2 ao 5. Ali, naquele momento, nós vemos Deus chamando Jacó a levantar um altar de adoração a ele. Mas antes de levantar esse altar de adoração em Betel, era necessário que Jacó se purificasse. E essa purificação não tinha a ver somente com purificar suas vestes, trocar de vestes. Tinha a ver com abandonar os ídolos. E esse ato de abandonar os ídolos não se tratava somente de Jacó, mas de toda a sua família. E aqui eu aprendo dois importantes princípios. Primeiro, para que eu possa levantar um altar de adoração a Deus, antes eu preciso me purificar e me livrar de todos os deuses estrangeiros, de todos os ídolos que podem haver em mim e na minha casa. E dois, no versículo 5, assim que Jacó se purificou, se livrou de todos os ídolos, enterrou debaixo de uma árvore. E a Bíblia afirma que depois daquele momento, o terror caiu em todas as cidades vizinhas, em todos os inimigos que poderiam se levantar contra Jacó. O ato de se livrar dos ídolos, se livrar de todo e qualquer tipo de altar idólatra e se separar e levantar um altar de adoração a Deus, faz com que nós estejamos, primeiro, consagrados ao Senhor e, segundo, protegidos do nosso inimigo. Porque quando nos livramos de todos os nossos ídolos, nós temos o favor do Senhor. Nós podemos aproximar de Deus em santidade, porque a idolatria rouba a nossa santidade, contamina a nossa vida. E durante todos os outros livros seguintes, nós vemos juízes se levantando, profetas se levantando para alertar o povo em dizer: ei, larguem os seus ídolos, derrubem os seus altares idólatras. Nós vemos uma história de muitos altos e baixos. Nós vemos reis que, quando estavam com o coração no Senhor, derrubavam os altares idólatras da nação. Mas nós vemos reis que desviavam seu coração do Senhor e começavam a construir vários altares idólatras, colunas, postes ídolos e altares em adoração a deuses estrangeiros. Em especial, em Oséias 2, em Ezequiel 16, nós vemos dois profetas chamando o povo e alertando eles do adultério espiritual. E aqui nós vemos claramente a figura como Deus enxerga a idolatria. A idolatria é literalmente um adultério, porque quando nós temos uma aliança com Deus, ele requer fidelidade de nós. Ele requer que nós amemos a ele somente. Deus evidencia a importância de nós nos livrarmos da idolatria. Desde o início, Deus está afirmando: eu quero o coração de vocês totalmente, completamente para mim. E toda vez que nós amamos outra coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, nós estamos adulterando espiritualmente, e isso é idolatria. E aí você pode chegar para mim e falar assim: Isa, isso é o Antigo Testamento, tá? Nós estamos no Novo Testamento, tempo da graça. Pois é, mas no tempo da graça, no Novo Testamento, nós temos uma aliança com Deus por meio de Cristo, da obra redentora de Jesus. O processo de salvação requer santificação, e isso se trata de uma aliança com Deus. Quando nós fomos feitos filhos de Deus, agora nós temos uma aliança, um compromisso com Ele. Nós temos que ter fidelidade em nosso coração. E agora a idolatria não é mais externa como acontecia no Antigo Testamento. A idolatria passa a ser interna também. Agora os ídolos não estão só no externo. Agora os ídolos também estão no interno. Coisas que ocupem o coração de Deus em nosso coração são ídolos. E por isso Jesus afirma que nós não podemos servir a dois senhores, pois senão a gente agradaria um e desagradaria o outro. A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Agora, o dinheiro, que é parte essencial na vida de todo mundo, pode ser um senhor pra gente, pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Não só o dinheiro, as suas próprias vontades. E nos próximos vídeos eu quero falar exatamente sobre isso. Altares idólatras relacionados ao eu. Você como um ídolo. Altares idólatras relacionados ao dinheiro, relacionados ao externo, relacionamentos. Até a religião pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo no nosso coração. E por isso Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque tudo que amamos, seu marido, seu pai, seus filhos, tudo pode se tornar um ídolo para você. E por isso que a Bíblia fala em vários momentos sobre circuncisão de coração.
A circuncisão no Antigo Testamento era um símbolo da aliança com Deus, só que agora não só os homens que precisam ser circuncidados, agora todos nós precisamos ter circuncisão de coração. E isso não é uma cirurgia que você vai no médico, agenda, toma anestesia e faz. Isso se trata de uma prática diária de circuncisão, de tirar todo o excesso. Meus amigos, não é fácil. Mas vamos continuando. Mateus 6:21. Jesus fala que aonde estará o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aqui é outro versículo que mostra que aquilo que ocupa os nossos corações se torna o nosso tesouro, se torna o objeto de maior valor, de maior afeição. Só que esse tesouro, esse lugar, precisa estar em Deus. Como cristãos, quando nós nos aliançamos com Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento, conforme Jesus fala. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo aquilo que amamos e ocupa esse lugar de prioridade, de lealdade, de fidelidade, de compromisso, o que deveria ser de Deus, se torna o nosso tesouro. E ali vai estar o nosso coração. Então, você quer começar a pensar e refletir a respeito do que pode ser um ídolo para você? Aonde estão os seus pensamentos, as suas afeições, o seu desejo, as suas vontades, os seus sonhos? Estão relacionados a Deus? Estão em obediência a Deus? Ou é sobre o que você quer? É sobre as suas vontades? É sobre o seu umbigo? Se você está pensando mais em outra coisa que não é Deus, ou não é aquilo que Deus mandou você fazer, meu amigo, talvez isso aí que você pensou é o seu ídolo. Provavelmente é o seu ídolo. Reflita aonde você tem passado a maior parte do seu tempo. Aonde estão seus pensamentos? Aonde estão as suas preocupações? O que você tem mais medo de perder? Se não é Deus, isso aí mesmo que você pensou, seu ídolo. Pois é. Aquilo que ocupa o nosso amor. E por isso James Smith fala que você é aquilo que você ama. Que aquilo que você ama é o seu ídolo. Não aquilo que... Isa, então quer dizer que eu não tenho que amar nada além de Deus? Não, você tem que amar, inclusive. Porque o segundo maior mandamento, conforme Cristo resumiu a lei, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. O seu amor deve ser acima de todas as coisas a Deus. E não a uma coisa criada. E agora vem uma parte muito séria. O que a idolatria causa em nós? Quais as consequências da idolatria? E, em primeiro lugar, a perda da nossa identidade original. No Gênesis, nós vemos o homem e ali Adão representando toda a humanidade sendo formado à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Deus, para o lugar de deleite e relacionamento com Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E o que significa a imagem e semelhança? Significa refletir o caráter de Deus, os atributos, significa parecer com Deus. E hoje, como cristãos, nós precisamos crescer à imagem e semelhança de Cristo. Precisamos nos parecer com Cristo, cristãos, pequenos cristos. É a nossa missão, ser parecidos com Cristo. Essa é a nossa identidade original. E aí, em 2 Coríntios 3,18, Paulo fala que à medida que nós contemplamos a Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Uau! A adoração tem esse poder, a contemplação tem esse poder. À medida que contemplamos a Deus, que olhamos fixos para Jesus, para Deus, nós vamos nos transformando de glória em glória e se tornando mais parecidos com Deus. Mas espera, somos um ser formado para adorar. Se nós estamos olhando para qualquer outra coisa, senão a Deus, quer dizer que a gente se torna parecido com essa coisa? E por isso, Salmo 115:8, que está falando da idolatria, diz que tornem-se semelhantes a eles. Eles quem? Os ídolos. A eles, todos aqueles que o adoram. Quando nós temos altares idólatras em nosso coração e na nossa vida, à medida que adoramos, cultuamos, entregamos nosso tempo, energia, nossas emoções, vontades, ímpeto a ídolos, nós nos tornamos parecidos com ele. E ali, em Salmo 115, diz que ídolos não podem ver, não podem falar, são mudos, são paralisados, estáticos, é uma estátua. E a Bíblia está afirmando que todo aquele que é idólatra vai se tornar parecido com o seu ídolo. Isso quer dizer que você vai perder a sua identidade original. Deus é amor, Deus é vida. Então, se você
tem algum ídolo no seu coração e dedica sua vida, seu tempo, sua energia a esse ídolo. E aí você vai se transformar e se tornar parecido com ele. Mudo, cego, surdo, estático. Ponto 2, leva à escravidão. E a gente pode perceber isso claramente por meio da nação de Israel. Toda vez que Israel construía altares de adoração, se desviava do Senhor, do caminho do Senhor, desviava seu coração do Senhor. A consequência do desvio era ser escravo das nações vizinhas. Vemos isso no livro de Juízes, vemos isso em todos os outros livros seguintes. A consequência da idolatria é a escravidão. E o Novo Testamento mesmo diz, como eu já falei, o ídolo se torna um senhor para você e você se torna um servo do seu ídolo. O cenário da escravidão nunca é favorável. Não precisa só estar limitado aos textos bíblicos, olhe para a história da humanidade. Todo o povo escravo padecia. E a idolatria vem com um disfarce de coisa boa, de prazer, de satisfação dos desejos, de algo legal, algo que aumenta ali a sua percepção de felicidade, mas isso é passageiro, porque o ídolo se torna cada vez mais cruel e opressor, e você vai se tornando cada vez mais sem forma e vazio à medida que você adora e cada vez mais escravo. E aí a gente vê o dinheiro se tornando avareza e a avareza se tornando prisão. A gente vê o prazer se tornando um vício e o vício levando à morte. Ou mesmo a religião sem Cristo se tornando um jugo pesado e esse jugo pesado levando a cada vez mais morte espiritual. O fim da idolatria sempre será a morte, porque nós só temos vida em Deus, só temos vida adorando a Deus. O caminho da idolatria sempre será a morte, sempre. E 3, rompe a nossa aliança com Deus e provoca a ira de Deus. Êxodo fala, Deus é zeloso, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele é um justo juiz. E no último dia, no dia do Senhor, nós apresentaremos a nossa vida e nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. E o juízo está para todo aquele que tem um coração idólatra. Deus requer fidelidade e compromisso. Para que a gente desfrute do favor, da bondade, da misericórdia de Deus, nós precisamos de compromisso com Ele. Eu quero ler com vocês Romanos 1, 18 a 23, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, e Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza criada têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceram, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E essas coisas criadas não se tratam apenas das estátuas e esculturas, mas de tudo aquilo que é criado, o dinheiro, a performance, a carreira, pessoas, você mesmo, seus próprios desejos. O maior ídolo, eu acredito, na nossa geração é a si. São seus próprios desejos, a sua própria satisfação, e por isso o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Os altares idólatras relacionados ao eu, o orgulho, a autossuficiência, a vaidade. São altares idólatras que vamos levantando durante a nossa rotina quando não estamos submissos a Deus, quando nossa suficiência não está em Deus. Precisamos nos arrepender desses altares idólatras nas nossas vidas, não podemos continuar assim como igreja, porque existe algo mais para nós, mas precisamos nos arrepender dos nossos pecados, assim como nós vemos ali os reis que seguiam o caminho do Senhor derrubando os altares idólatras em Crônicas, 2 Crônicas. Nós precisamos derrubar os altares idólatras na nossa vida, derrubar tudo aquilo que concorre com o amor do Senhor. Nossa suficiência precisa estar em Deus. Deus não pode ser a última escolha na nossa vida ou aquilo que está ali nos faltando, mas Ele tem que ser tudo o que precisamos. Que possamos nos arrepender da idolatria dos nossos corações.
Porque Deus entregou tudo por nós, Ele entregou Cristo, o seu Filho, se sacrificou por nós, completou o sacrifício perfeito. E hoje, por meio da obra redentora de Cristo, somos salvos, temos acesso à graça. A nossa aliança com Deus é selada pelo sangue de Jesus. E precisamos corresponder a esse precioso sangue, a essa preciosa aliança. A boa notícia é que todo combate à idolatria é também um convite à fidelidade. No Antigo Testamento, nos livrar da idolatria significava derrubar altares idólatras, colunas, postes ídolos. Mas no Novo Testamento se trata de uma circuncisão de coração. Significa nos arrependermos profundamente, significa entregar os nossos tesouros. Significa sacrificar, renunciar, significa transformação, significa permitir que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados e nos transforme verdadeiramente. O antídoto para a idolatria é a cruz. Lance na cruz os seus ídolos, e o sangue de Jesus te libertará de todos os seus pecados, te purificará, te salvará, tornará suas vestes limpas. É impossível seguir a Jesus e se manter com os nossos ídolos. Uma hora ou outra, cedo ou tarde, você vai ter que entregar os seus ídolos, assim como Jacó fez em Siquém. Ele teve que abandonar todos eles, enterrando ali embaixo de uma árvore, para que ele pudesse avançar e ir até Betel, a casa de Deus, e edificar um altar de adoração. Para que a gente avance na nossa caminhada cristã, a gente precisa abandonar os nossos ídolos. Talvez até aqui você conseguiu seguir na sua jornada cristã com os seus ídolos, assim como Jacó, que viveu boa parte ali da sua caminhada com Deus junto com seus ídolos, mas uma hora você precisa abandonar esses ídolos. E essa é a hora. Chegou o tempo de nós nos consagrarmos completamente, inteiramente ao Senhor. Chegou o tempo, meus amigos, de nós nos santificarmos, porque em breve o Senhor descerá com glória. Precisamos estar limpos e puros, porque só os puros de coração vão ver a Deus. É isso. Siga o canal para não perder os próximos vídeos e até mais.